O capítulo 1067 é mais uma obra de arte do Oda Sensei. Temos exposição de mundo, humor, novas descobertas, um ritmo bem intenso e um final dramático, ligado a paralelos preparados no próprio capítulo. Em poucas páginas, temos o maior cientista de One Piece descrevendo o que basicamente é a internet, possíveis referências a Nikola Tesla, os limites energéticos da sociedade e da tecnologia, e o quanto podemos realmente evoluir antes da nossa civilização simplesmente colapsar em si. Apenas a mente mais brilhante do mundo poderia ter introduzido conceitos tão interessantes e principalmente perguntas que assolam as mentes mais geniais da humanidade até hoje. Porque se o maior cérebro de toda a humanidade tem muitas respostas, ele certamente tem fatores e fatores maiores de perguntas. E é isso que aprendemos sobre o eternamente perfeccionista Dr. Vegapunk. Então hoje a gente vai adentrar a brilhante mente do Doutor. E o que essas perguntas verdadeiramente significam para o mundo de One Piece? Será que o Kuma tá indo pra Egghead? Por que a armadura mecanizada teria atacado a Marijoa especificamente 200 anos atrás? O Sabo já tá vestindo a camisa do Vascão? Isso tudo e muito mais logo após a vinheta. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek. Deixa o like, se inscreve. É One Piece, é hoje, é o 1067. Sem mais delongas, é nós que voa. Alan, chama a vinheta. Logo na capa temos as mentes brilhantes, os ex-colegas de trabalho, Caesar e Judge, se estranhando, né? Provavelmente esse é só um estranhamento inicial, gente. A gente sabe que eles são dois inventores narcisistas que provavelmente não querem se dar crédito pra nada. Mas a realidade é só uma. Se não fosse a intervenção providencial do Caesar no capítulo 1059, provavelmente a Germa teria sido recapturada pelo Katakuri e Oven. E retomando onde a gente parou no último capítulo, descobrimos algumas coisas bem curiosas sobre a cabeçorra do Vegapunk. Ela, obviamente, já era absurdamente gigante durante o flashback de Ohara, mais de 2 décadas atrás. Mas, felizmente, agora vemos apenas uma tampinha que simula o topo de uma maçã. Só que a coisa definitivamente piorou por um tempo, pelas palavras do Vegapunk, quando ele conheceu a Bonnie pela primeira vez, numa época que a filha do Kuma provavelmente ainda era uma criança, a cabeça dele estava praticamente da altura de um gigante. Isso é muito, absolutamente, ridiculamente. Apenas em One Piece o autor trabalha com proporções tão ridículas. Muito, estupidamente alto. A gente tá falando de 20 metros de cabeça, irmão. 20 metros de cabeça. Eu não consigo nem zoar ninguém de cabeção chamando de Vegapunk porque, cara, tudo tem limite. Mas o homem cortou. E como era possível um humano ter uma cabeça tão grande? É simples. O Oda guardou um dos melhores trocadilhos com fruta da história da obra pra revelação de um de seus personagens mais importantes. Porque Vegapunk é sim Akumado. Ele é um usuário da Nomi. Tipo, Nomi, sacou? Tipo, 3 vezes, badum, tss. Até o próprio dono da fruta se enrola com o termo e acaba mordendo a língua. Mas depois ele consegue se desenrolar e nos explica que a fruta do cérebro permite que o usuário memorize uma quantidade ilimitada de conhecimento, fazendo com que o cérebro se expanda de acordo, uma habilidade perfeitamente afinada com o gênio de sua estima. E aí, segundo o artigo de 2010 que saiu na Scientific American, a capacidade do cérebro humano de armazenamento de memória é algo aproximado em 2.5 petabytes. Pode não parecer muito, mas olha, é coisa pra caramba. Porque cada petabyte são 1024 terabytes. Então, a gente tá falando de um cérebro humano que consegue armazenar 2.5 milhões de gigabytes de memória. Mas é claro, isso não é o suficiente, em especial para o Dr. Vegapunk, que agora pode armazenar magnitudes acima dessa quantia. Ele fica todo empolgado anunciando que o seu cérebro não para de crescer. É um monstro mesmo, né? O bicho tá gigante. O Luffy, do seu jeitinho simplório, vai tentando entender essa enxurrada de informações que o Vegapunk despeja. E o Chopper já fica super empolgado com o prospecto dele ter um infindável conhecimento médico. Mas toda essa empolgação entre os membros inteligentes do bando acaba cortada pela verdadeira genialidade do Luffy. Ele simplesmente vira e pergunta: ô tio, então quer dizer que agora você ficou burro porque cortou sua cabeça? Ai, Lufão. O Luffy lembra muito a criança fazendo a pergunta mais boba pro professor. Pra ser sincero, eu lembrei instantaneamente do Chaves interagindo com o Dr. Girafales. Mas o nosso doutor, que não tá tendo um romance com a Dona Florinda, no mínimo eu acredito que não, nos explica que, na verdade, a maçã funciona como uma antena. Isso instantaneamente me lembrou dos rolés do Tesla. Não um empreendimento do dono do Twitter, e sim uma das invenções mais ambiciosas da humanidade que nunca foram completas, a Wardenclyffe Tower, que também ficou conhecida como
Torre de Tesla, que na virada do século 19 para o 20 funcionaria como uma antena de telecomunicações sem fio, projetada para telefonia comercial transatlântica, radiodifusão e para transmissão de energia sem a utilização de cabos conectores. Em termos bem leigos e do jeito que ficou romantizado na mídia, seria tipo uma torre Wi-Fi que transmitiria eletricidade para as máquinas. Assim você nunca precisaria de cabo para nada. E isso no século XIX, antes até da Primeira Guerra Mundial. Vocês têm noção do hype, da loucura? Mas acabou que o projeto foi abandonado com o tempo e simplesmente não teve mais apoio e dinheiro para se manter. Um dos grandes e se da sociedade humana. Um jeitinho parecido, toda a área sob o ovo, chamada de Punk Records, funciona como o cérebro do doutor. Consegue pegar todas as informações e pensamentos através da anteninha que capta as ondas cerebrais do gênio. Isso também é um trocadilho muito legal, né? Porque records significa tanto records de CD, como eu já falei, né? Sobre as gravadoras, né? Tipo uma gravadora punk. Como também de recordar, né? De memória. Tipo, um record pode ser uma lembrança. Então, mais um excelente trocadilho e sempre genial Oda Sensei. Eu achei muito engraçado como na página seguinte ele começa a explicar sobre os clones, e bem na hora que ele diz que são 6, Luffy pergunta se ele é um ninja, uma clara referência aos clones da Sombra de Naruto, ou até, se a gente quiser ir mais fundo, aos 6 caminhos de Pain, um dos principais e mais célebres antagonistas da obra. A gente sabe da ótima relação que o Kishimoto tem com o Oda, né? Os dois por várias vezes já se homenagearam e brincaram com as suas propriedades entre mangás. Então, pra mim, essa foi mais uma referência super maneira. Ainda se alongando na explicação, a gente tem a confirmação de que basicamente já sabíamos. Você, inscrito Chapéu de Palha com seu Giga Brain, certamente já sabia. O doutor é dividido em 6 clones que representam diferentes virtudes e aspectos da sua personalidade. Então temos o 05, que é a garotinha Atlas, representando a violência, o 03, que é o Edson, que representa o pensamento, o Shaka, que é o 01, que representa a bondade, Lilith, a 02, que representa a maldade, Pitágoras, 04, que representa a sabedoria, e Orca, 06, que representa o desejo. É muito bom ver o Luffy e o Jinbe suando frio para tentar entender os conceitos insanos da divisão corpórea de Vegapunk. Claro que para os nossos piratas do universo de One Piece é muito complexo, mas basicamente eles são 6 computadores com inteligências artificiais que compartilham seus cálculos e descobertas numa nuvem. E falando em nuvem, o Vegapunk começa a viajar nas possibilidades de toda a humanidade se conectar ao seu sistema central do Punk Record, assim construindo uma biblioteca, um acervo de todo o conhecimento humano e assim também tornando literalmente toda a informação disponível para ser usada. Uma utopia que hoje em dia a gente chama de internet, é simplesmente aterrorizante. Espero ele descobrir que disso aí vai sair o Twitter, né? A empolgação dele vai para baixo rapidinho. É muito legal como o Chopper, que é um personagem mais inocente e jovem, já cai de amores com a ideia pelo prospecto de todo o conhecimento médico que um lugar desse atingiria. Enquanto mais sábio e cauteloso Jinbe, que já experienciou muitas questões, comenta sobre como esse caldeirão de informações também levaria a diversas coisas ruins, como ideologias conflitantes, preconceitos, entre outras paradas que resultaria, óbvio, em problemas. E na resposta, o Vegapunk demonstra seu lado mais frio e inconsequente. Ele parece ser alguém que não se importa muito com a possibilidade da tecnologia machucar as pessoas. Mas isso é um dilema muito real. A gente vive sempre o paradigma de que mais tecnologia é sempre melhor. Mas agora, em 2022, o ano da tecnologia, acredito que começou a chegar a hora de desacelerar em algumas vias e tentar entender aonde nosso progresso tecnológico incessante pode realmente nos levar. Mas essa fala do doutor acaba engatilhando a Bonnie, que automaticamente associa sua inconsequência ao estado trágico que o seu pai já se encontrava em Marijoa. Alguém completamente robotizado e sem um traço qualquer de humanidade. Então ela saca o seu sabre de luz e se prepara para acabar com a vida do professor, que já começa a implorar e falar que numa cena tipicamente de One Piece, né? Caótica, engraçada, mas com peso trágico por trás, porque toda essa raiva e mágoa da Bonnie é hiper justificada. A Supernova quer que seu pai de alguma maneira volte ao normal, mas também sem pensar muito nas consequências das suas ações, ela acaba sendo vítima de um defeito do sabre de luz. Ele simplesmente vira um feixe tão luminoso que atrai praticamente todos os insetos da ilha de clima tropical. Um meme super engraçado do Oda, porque a gente sabe que tem aquelas luzes de matar mosquito super forte, né? É tipo o final do Detona Ralph, sabe? É basicamente isso que rola com a Bonnie. Ela toma um susto gigantesco e já cai no chão se babando toda pelo terror de milhares de insetos que vieram em sua direção e acabaram se queimando no sabre, o que resulta no Luffy todo felizinho, pegando um besouro e querendo mostrar pra ela, enquanto a coitada tem espasmos desmaiada no chão. É um hobby comum no Japão coletar besouros, e o Luffy sempre curtiu, tem até uns momentos com o Sop que eles brincaram com isso. Mas o arrependimento bate. Uma leve síndrome do impostor também, porque o Vegapunk já lembra que foi uma falha do seu projeto que o salvou, o que nos faz lembrar sobre outra grande falha, a Akuma no Mi artificial do dragão. Ele pergunta sobre os rumores de haver um segundo além do Kaido. E o Luffy todo orgulhoso fala, pô, isso aí é o Momo. É nesse momento que ele confirma que depois de 20 anos de pesquisa sobre o fator de linhagem do Kaido e inúmeros recursos despejados nesse projeto, ele conseguiu criar uma fruta defeituosa. Pois é, meus amigos, está confirmado.
o bagulho só é defeituoso porque o Momonosuke é rosa e não azul. Que é bem engraçado, né? Porque é a Akuma no Mi do Seiryu, do dragão azul. Então, dá uma engatilhada assim no perfeccionismo do Vegapunk. E o Oda contrasta muito bem a percepção do próprio fracasso do Doutor, com o Luffy descrevendo o quão incríveis os poderes que o Momonosuke adquiriu são. Levantar toda a ilha de Onigashima até de frente com o almirante ele bateu e deu dano. Então, realmente, a reação do Vegapunk é sem pé nem cabeça. Assim, tem bastante cabeça, né? Mas o perfeccionismo tem limite. O Jinbei já nota esse traço. E, gente, falando por experiência própria, é melhor feito do que perfeito. Não esqueçam isso, melhor feito do que perfeito. Às vezes na vida não é sobre entregar o melhor, é sobre dar o nosso melhor. É isso. Então, você não quer terminar que nem um velho maluco como o Vegapunk. Passado o momento coach, a gente tem mais uma exposição super interessante. O Luffy escala o capacete da grande armadura antiga, o lendário gigante de ferro, que atacou Marijoa há 200 anos atrás. Ok, então descobrimos não só que ele atacou 200 anos atrás, como também que ele foi construído há mais de 900, ou seja, durante o século perdido. E que ele também era de uma tecnologia que parecia tão avançada para a época que muito bem poderia ser considerada alienígena. O governo mundial ordenou a destruição da armadura autônoma, mas com uma das temáticas mais fortes da obra, os cientistas evitaram que isso acontecesse pela sua curiosidade e busca de conhecimento. Então, acharam um lugar escondido em Egghead para que seja possível a pesquisa de um artefato tecnológico tão formidável. Enquanto o Vegapunk explica como é difícil acessar esse lugar, que meio que se tornou um sítio arqueológico, o Luffy mantém a postura de Yonkou e já puxa o brado, falando que conseguiram chegar lá porque eles são durões. Mas ó, o Chopper explana tudo e diz que eles se perderam, que eles não foram durões de verdade. Bem engraçadinho. Dá pra ver também o besourinho que sobreviveu ao massacre do Sábio de Luz, se escondendo no chapéu do Chapéu de Palha. Nisso também temos uma transição para o resto do Chapéu de Palha, que estão com o Vegapunk e Shaka, também descobrindo novidades sobre a armadura e ouvindo tudo que o corpo original tinha a dizer. A nossa historiadora maravilhosa Nico Robin comenta como 200 anos atrás foi a mesma época que o movimento pelo fim da discriminação dos tritões aconteceu. Só um detalhe curioso, tá escrito assim na tradução do Apex, mas quando eu li também na TCB Scans, que é em inglês, eles escreveram The Fishman Rights Movement, que é um paralelo direto ao movimento que começou na década de 50 nos Estados Unidos, liderado pelo Martin Luther King, além de diversos outros ativistas da comunidade negra, conhecido como Civil Rights Movement, que acabou culminando no Civil Rights Act de 1968. Só para trazer de maneira bem rasa, e eu realmente recomendo que qualquer um que esteja ouvindo e tiver tempo se aprofunde nessa pesquisa, os Estados Unidos segregavam os negros em grande parte do seu território. Eles não podiam dividir banheiros com brancos, pegar os mesmos ônibus, comprar imóveis nos mesmos lugares, então eles eram realmente cidadãos de segunda classe. E em um lugar que teve uma das primeiras cartas de direitos humanos da história, que foi o Bill of Rights de 1791, era extremamente óbvio e doloroso a realidade racista na legislação americana. Enfim, só achei interessante como em inglês fizeram esse paralelo direto. Algo que certamente o Oda tem em mente quando traz a discriminação que os tritões sofriam dentro do universo de One Piece. Porque como o Hachi aponta durante o arco dele dos tritões, 200 anos antes, toda a raça era considerada meramente como peixes. Ou seja, eles não tinham nada próximo de direitos humanos, ou até reconhecimento como uma raça senciente e civilizada. Então, basicamente, matar um tritão era a mesma coisa que matar uma tilápia, algo extremamente cruel e desumano. O Vegapunk Shaka confirma as suspeitas da Robin e considera que o robô provavelmente escalou Red Line lá do fundo do mar, o que aumenta ainda a hipótese de que os tritões faziam parte do reino antigo, que cada vez mais parece ser um reino que abraçava todos os povos, assim sendo que eles não eram só tecnologicamente avançados, mas também culturalmente e socialmente dentro do universo de One Piece. E aí entramos em uma questão científica muito maneira. O Vegapunk revela que aquele robozão que resgatou o Sunny um punhado de capítulos atrás, o Vega Force, era inspirado nesse soldado mecanizado, mas que ele era uma cópia longe de perfeito, porque como o Frank acaba indagando, aparentemente é impossível recriar a sua fonte de energia. Eu achei isso muito curioso, porque atualmente, principalmente com o debate ambiental para energias renováveis e necessidade de termos fontes alternativas cada vez mais eficientes e cada vez com menos impacto para o ecossistema, o que o Vegapunk me falou lembrou o que foi discutido no arco mais cedo. A Vegapunk Lilith comenta no capítulo 1065 sobre as fontes de energia de Egghead, falando que o fogo é a principal fonte. E aí ela fala sobre algo como uma chama que nunca se apagasse, o que tornaria possível criar o seu próprio sol.
Tá, eu acho que eu sei do que eles estão falando. É a energia da fusão nuclear. O mesmo processo que acontece dentro do Sol, quando dois núcleos atômicos mais leves se combinam para formar um mais pesado e assim liberam energia. Esse sempre foi um grande sonho da ciência, mas nós nunca conseguimos fundir dois átomos e obter uma geração positiva de energia. Mas exatamente esse processo que gera a energia do Sol. Dentro da estrela, núcleos atômicos de hidrogênio se fundem para gerar hélio, o que gera o calor que a gente sente em um belo dia de praia. Então, com a referência direta que a Lily fez a criar um sol e uma luz que nunca se apaga, eu tenho a impressão que eles estão falando justamente sobre a fusão nuclear. A Nami já nota também a presença da Bonnie e dá pra ver o Sanji todo coradinho com a donzela desmaiada. E, Usopp, você tá certo. Foi ela que vocês encontraram no meio da tempestade de neve. E voltando pra galera com o corpo original do Vega, é muito bom o Luffy revoltado, sem nem saber o que tá rolando, mas já tomando completamente o lado da Bonnie. Ele sente, né, quem tá certo e quem tá errado na situação. Bonnie nova Mugiwara confirmada? Não, calma, torcedores, calma. E o Oda já nos deixa com uma dúvida interessante. O que é essa coisa que o Vegapunk quer entregar pra Bonnie? Seria uma chave, um USB que retornaria o seu pai ao estado normal? Faz todo sentido o Vegapunk ter uma espécie de backup de personalidade original do Kuma dentro do cyborg que ele se tornou. E, considerando o fim do capítulo, é possível que nós caminhemos para um caloroso reencontro entre filha pirata e pai revolucionário. Mas os mistérios e pedidos não param. O homem com a maior quantidade de informações de todo mundo enfiadas em sua mente começa a falar sobre destino e pede ajuda para ser levado para longe de Egghead. A gente sabe que ele está jurado de morte pelo governo mundial, e o corte para se Firpol não é nada sutil em transmitir a ideia que ele precisa escapar para não morrer de fato. Mas e se ele souber exatamente onde morrer? A gente já lançou teorias aqui no canal sobre a possibilidade de uma grande guerra, um grande apocalipse. O Ragnarok aconteceria em Elbaf. E com as revelações bombásticas feitas pelo próprio Vegapunk sobre o conhecimento armazenado na ilha, eu consigo imaginar claramente o doutor sabendo que lá será o local da sua morte, o que encaixaria com a conversa que ele teve com o Dragon no final do capítulo 1064. E acho que aparece CP0, né? Alguns rostos conhecidos, mas cobertos por máscara, no clássico estilo dos bailes de Veneza do século XVI. Eles, claro, falam da Bonnie, que já causou problemas no Reverie e também já teve nas mãos do governo, só que ela acabou escapando. É só lembrar da virada do time skip, quando o Barba Negra entrega ela pro Sakazuki. Pela fala do Lute, dá a impressão que eles conseguiram extrair algo dela, talvez até o próprio fator de linhagem que tornou possível esse amadurecimento que vemos dos pacifistas. Vamos ficar ligado nisso porque faz bastante sentido com seus poderes e a fruta dela. A manobra do doutor aparece no formato da Lilith, que quer entregar o chapéu de palha para matar eles logo. E aí o pânico se instaura na nossa dupla covarde que já quer sair voado. No entanto, o Shaka já entra em modo de combate. Aparentemente a gente vai ter uma luta mesmo, porque ele quer os serafins de volta, já prevendo que os agentes do governo não vão reagir nada bem a isso. Nisso, indo direto a Kamabaka, Kuma fica completamente maluco. Mesmo cheio de inserções metálicas, fios, cabos e canos conectados ao seu peito, ele começa a quebrar tudo e se libertar das suas amarras, para surpresa do Lindbergh e do alto escalão de revolucionários que estavam na hora. A Cola clama, mas ele não para, sai numa corrida desesperada, caindo e tentando se levantar. Deu defeito no robozão. Eu achei isso um paralelo bem interessante porque eu imagino que algo parecido aconteceu com a armadura autônoma que atacou Marijoa 200 anos antes. Algum tipo de programação, algum tipo de coisa intrínseca que tá aliada à tecnologia do reino antigo. Não que o Kuma tenha essa tecnologia, mas eu acho que foi um paralelo bem curioso. Eu amei também a reação do Dragon, deu pra ver até o Luffy ali de certa maneira, né? O desespero, a paixão, extremamente hype, e o contraste da reação dos dois, né, junto ao Ivankov com o rosto duro e sem nenhuma feição distinguível do Cyborg, foi muito bem feito. E com todo esse hype, com tudo que pode acontecer, a gente tem um maldito de um break. Cara, dá um 0 a 10 pro capítulo nos comentários, eu achei muito maneiro, muita coisa interessante, muita exposição legal. Deixa o like, compartilha o vídeo. Eu acho que o Ragnarok, cara, vem aí, eu acho que esse arco vai ser bem mais curto que a gente estava imaginando. Eu acho que não vai durar mais que 10 capítulos e a gente vai partir para o Elbaf. Ou no mínimo essas são as minhas esperanças, porque lá tem o Homem da Cicatriz das Chamas, né? É pra lá que o Kid vai, possivelmente. Pode ter até conexões com a Cross Guild, né? E o Lota lutando contra o Barba Negra. Então a gente tá muito perto realmente dessa grande guerra, né? A Marinha tá fechando o cerco também, tem a recompensa que a Cross Guild botou. O Oda tá preparando tudo meticulosamente para uma grande guerra culminar, esse grande Ragnarok. E a guerra final será em Elbaf. E aí, com a resolução da guerra final, a gente parte pro One Piece. Já com as informações do Sal, já com as informações do Road Poneglyph, tudo pode estar lá. E lá pode ser a chave final pra gente chegar em Roadstar e, finalmente, em Laugh Tale. Cara, muito doido, o One Piece tá acabando, eu nem acredito nisso. Enfim, esse foi o vídeo, galera. Deixa o like, se inscreve. Eu sou o Derek e valeu! Pode palha secreto, ainda tô doente, por isso que eu esquipei o review de Chainsaw Man. Galera, eu vou fazer um tratamento no alergista com, tipo, uma vacina pra alergia, né? Vamos ver se vai dar bom. Falaram que é de 3 a 5 anos de tratamento. A galera sabe que eu sou super alérgico. Toda live eu tô sempre com um papelzinho ao seu nariz. Mas, quem sabe, isso aí não tá mudando. Enfim,
Deixa o like aí. Escreve... Pô, escreve aí. Chocolate meio amargo. USB. Foda-se. É isso, galera. Esse é o Pode Para Ser Criado. Fala aí como é que foi o dia de vocês. Obrigado por chegarem até aqui. E um beijo, um queijo. Valeu!